O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos hoje o primeiro domingo da Páscoa. Depois dessa longa caminhada quaresmal e daquela solene celebração de ontem, da vigília pascal, hoje aqui nós nos encontramos com o coração cheio de alegria pela ressurreição do Senhor. Como é bom saber que a vida vence a morte, que a morte não tem a última palavra. A ressurreição de Cristo mostra que nós somos vencedores, e isso é motivo de muita alegria. Por isso o tempo pascal é marcado por muita alegria. Alegria nos cantos, alegria nos adornos da igreja, alegria no nosso coração, porque a alegria está na liturgia e na nossa alma. É tempo de crermos na ressurreição. E se cremos na ressurreição, nós devemos anunciá-la. É o que nos pede a liturgia desse primeiro domingo. Vimos na primeira leitura, Pedro, agora confiante na ressurreição de Cristo, anunciando. O exemplo de Pedro na primeira leitura, nós devemos seguir, anunciar Cristo ressuscitado. Mas para que anunciemos é preciso que cremos. Se não crermos, fica difícil anunciá-lo. Pedro então dá um testemunho convicto da ressurreição. Por isso nós vamos ter agora, daqui para frente, nas 7 semanas do tempo pascal, leituras do livro dos Atos dos Apóstolos. Sempre a primeira leitura durante estas 7 semanas será leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, porque é no livro dos Atos dos Apóstolos que nós encontramos de forma mais contundente o testemunho da ressurreição, porque o livro dos Atos dos Apóstolos
É o livro que relata, logo depois da paixão, morte e ressurreição, o compromisso dos apóstolos, dos discípulos, de darem continuidade à missão de Jesus. Lucas, então, reúne neste livro todo o testemunho das primeiras comunidades cristãs. Nelas, nós buscamos o modelo de sermos igreja hoje, que anuncia a ressurreição. Por isso a Páscoa é tempo de nós mostrarmos isso, com a nossa maneira de ser. É o que nos mostrou Paulo na segunda leitura da carta aos Colossenses. Nessa segunda leitura, Paulo vai dizer para nós que se nós cremos na ressurreição, de fato, nós devemos buscar as coisas do alto, as coisas de Deus. Devemos pautar a nossa vida, nossas ações, nossas palavras, nossos pensamentos, nas coisas do alto, nas coisas de Deus, e deixarmos de lado as coisas do mundo, as coisas terrenas, as coisas efêmeras, aquelas que às vezes a gente se desgasta tanto por elas, mas que não nos conduzem para Deus. É hora de fazer discernimentos na nossa vida. E esse tempo é um tempo de nós mostrarmos concretamente que cremos na ressurreição. E o evangelho de hoje, ele mostra Maria Madalena indo bem de madrugada ao túmulo. Maria Madalena acompanhou Jesus na sua longa caminhada de vida pública. Amava Jesus incondicionalmente. E quando a gente perde alguém que a gente ama, a dor que fica no nosso coração é indescritível. Só sente aqueles que passam por isso. Por mais que falemos para outras pessoas, ninguém sente aquilo que sente alguém que perdeu uma pessoa querida, uma pessoa amada. Por isso Maria Madalena não consegue, num primeiro momento, elaborar a perda de Jesus, a morte na cruz que ela presenciou na sexta-feira. Quando Jesus é colocado no túmulo, ela não se conforma. Com certeza, ela não dormiu aquela noite. E ela foi muito cedo, correndo ao túmulo, para ver se o corpo ainda estava lá, para despedir mais uma vez, para vê-lo mais uma vez. E quando ela chega, a surpresa, o corpo não estava mais lá. Nós estamos falando do Evangelho de São João. São João é um dos evangelistas que tem uma teologia muito profunda nos seus evangelhos, nos seus escritos. Por isso, por trás das expressões que João usa, há algo muito mais profundo, que carece uma breve explicação. Quando nós vemos Maria Madalena correndo ao túmulo de madrugada, quando ainda estava escuro, tem vários significados em volta deste gesto. Estar escuro significa tudo estava confuso no coração e na mente de Maria Madalena e dos demais discípulos. Eles não tinham ainda entendido a ressurreição. Por mais que Jesus tivesse dito para eles, por mais que eles tivessem visto nas Sagradas Escrituras, ainda estava tudo muito confuso, simbolizando na escuridão. Só que tem um dado importante, é madrugada. Madrugada significa que logo irá raiar um novo dia. Lá no horizonte já estavam os sinais da aurora. O sol logo despontaria. O novo tempo chegaria. Não mais o tempo da morte. Agora, a luz de um novo dia, a luz de um novo tempo. O sol da Páscoa renascia. A madrugada significa, estamos ainda muito confusos,
mas logo vai nascer um novo tempo, logo nós compreenderemos que Cristo ressuscitou. Ela volta a contar para os demais. Temos aqui o primeiro anúncio da ressurreição dado por uma mulher. Deus nos surpreende constantemente. Ele escolheu aquela que tinha uma vida pregressa, que tinha um passado não muito condizente com as mulheres da época, mas que o seu amor incondicional fez com que todos os seus pecados fossem apagados, e Deus a colocou no centro para anunciar a ressurreição. Ela reconhece Jesus, ela reconhece a falta e volta a contar essa primeira notícia. Alguma coisa estranha aconteceu. Ele não está mais lá. E os dois discípulos, Pedro e o discípulo que Jesus amava, aqui tem um outro significado muito importante: o discípulo que Jesus amava, o discípulo amado, não tem nome. Significa que pode ser qualquer um de nós. O dado importante aqui é o amor que Jesus tinha por ele e o amor que ele tinha por Jesus. Isso faz toda a diferença. Percebem que os dois saem correndo juntos. Só que o discípulo amado chegou primeiro. Quem ama, chega primeiro. Quem ama, reconhece primeiro a ressurreição. O dado importante desse evangelho que nós não podemos perder é esse: só o amor a Ele nos faz reconhecê-lo ressuscitado. Não que Pedro não amasse, Pedro também o amava, mas talvez nem tanto quanto o outro. Pedro chegou depois e entra no túmulo. Aquele que chegou primeiro não entrou no túmulo. A certeza da ressurreição o fez procurar no alto e não no lugar da morte. Nós não devemos procurar Cristo na cruz agora. A cruz é uma passagem. Eu lembrava na noite de ontem, até o próprio evangelho de ontem dizia: por que procuras entre os mortos aquele que está vivo? O discípulo amado não o procurou no túmulo, por isso não entrou. Pedro chegou desesperado e entra no túmulo. Ambos constataram aquilo que Maria Madalena havia dito. Só depois de ver os sinais das faixas, do pano que estava enrolado o corpo de Jesus, tudo deixado de lado, eles entenderam. Ele se desvencilhou da morte, ele ressuscitou. Essa certeza os faz agora testemunhas da ressurreição. Hoje, ao estarmos aqui na missa, é como se nós estivéssemos chegando no túmulo de Jesus. E ao encontrar essa mesa com a toalha branca, ao encontrarmos o círio pascal, cujo fogo foi abençoado na noite de ontem, nós temos a certeza: Cristo ressuscitou. E vamos também testemunhá-los, como fizeram os discípulos. A nossa missão é, portanto, a partir de hoje, darmos testemunho da ressurreição. E cada um deve encontrar a melhor forma de testemunhá-lo. Não precisa ser por palavras. Às vezes a gente não encontra a palavra mais adequada para falar da ressurreição. Não precisa. Não se preocupem com isso. Se preocupem como vocês vão proceder daqui para frente. Porque o seu procedimento vai dizer se você crê ou não na ressurreição. Se você se converteu de fato durante a quaresma, naquela confissão que você fez para a Páscoa, agora você vai ser uma pessoa renascida para as coisas do alto, para as coisas de Deus, e vai mostrar isso no seu procedimento. Portanto, não se preocupem em dizer, verbalizar sobre a ressurreição. Maria Madalena e os discípulos tiveram dificuldade no início de falar. Foi a prática deles que mostrou que eles
acreditaram e por isso testemunharam. Esse é o nosso apelo, esse é o nosso convite para, a partir de hoje, anunciarmos Cristo ressuscitado com a nossa maneira de ser, se comportando mediante as coisas do alto, as coisas de Deus.